Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos dando início aqui ao nosso estudo nessa quarta-feira. Eu quero cumprimentar todos os irmãos da Igreja Vila da Penha com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o nosso Deus ele seja longânimo conosco nessa noite. É uma alegria estar dividindo com os irmãos esse espaço. Eu vou aguardar alguns minutos, né, que os irmãos estão chegando na sala. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Que bom recebê-los. Que bom recebê-los aqui. Estou aguardando um pouquinho para que os irmãos possam se achegar, possam vir, né, tranquilamente. Todos sejam bem-vindos. Aguardando os irmãos. Boa noite a todos. Eu vou ajustar aqui a telinha. Pronto. Vou ajustar aqui a telinha. Tá. Ficou meio torto aqui. Pronto. Estou ajustando aqui a tela do celular. Então quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. É uma alegria nós estarmos aqui, né, mais uma vez juntos, né, falando da palavra de Deus, compartilhando o estudo. Todos estão convidados. Estou aguardando um pouquinho mais para que os irmãos possam chegar, né? Guardando um pouquinho mais. Queridos, avisem lá o grupo que a aula vai começar, que nós já vamos dar início ao estudo. Enquanto isso, nós vamos conversar um pouquinho. Eu tinha planejado para essa noite, algo diferente. Eu tinha planejado um estudo e a minha ideia era tratar do cânon sagrado, né, da formação do cânon bíblico. Eu tenho um estudo sobre isso, eu queria compartilhar com os irmãos. Só que, infelizmente, eu tinha um problema técnico e o meu computador, né, teve incompatibilidade com o programa. Então eu não consegui fazer a transmissão do slide para estar falando com os irmãos, e eu ia tratar justamente essa noite disso, sobre a formação do cânon bíblico. E nesse meio tempo Deus colocou no meu coração, né, um texto que eu falei assim, poxa, eu queria falar sobre o cânon bíblico, sobre a formação da Bíblia Sagrada com os irmãos, né, como formou o Antigo Testamento, como o Novo Testamento foi formado, eu iria falar sobre isso com os irmãos. Mas em função dessa incompatibilidade técnica, acabou que Deus colocou em meu coração um outro estudo que eu também tenho desenvolvido já há algum tempo, e é disso que nós vamos falar dessa noite. Vamos falar mais como um devocional. Eu quero dividir com os irmãos, tratar com os irmãos um texto muito conhecido, mas eu acho que é relevante para os dias de hoje, que é um texto que está escrito lá em Mateus, no capítulo 6, do verso 25 ao 34. Um texto muito conhecido pelos irmãos, muito conhecido. Mas eu percebo o seguinte, irmãos, há momentos nas nossas vidas, há tempos, eu entendo assim, que Deus ele usa determinadas passagens do texto bíblico e ele fala insistentemente conosco, para que a gente aprenda, para que a gente entenda, para que a gente ouça a sua voz e entenda exatamente o que ele quer dizer para nós, o que ele quer falar, o que ele quer mostrar para a gente. E eu acredito que esse texto de Mateus capítulo 6, ele tem essa natureza. É um texto que ele repetidas vezes, ele fala aos nossos corações. Só para saber, os irmãos estão me ouvindo bem? Os irmãos me ouvem bem? Os irmãos estão comigo no canal, estão ouvindo? Estão ouvindo bem? A transmissão está boa? Todos ouvem? Tá, é isso.
Então, o que eu quero dividir com os irmãos é justamente essa passagem de Mateus capítulo 6, verso 25 a 34. Ah, sim, legal. Obrigado, Andréia. Obrigado. Eu estava justamente na expectativa de saber se todo mundo estava me ouvindo bem. Isso. Tá ótimo, então. Tá. Então eu vou orar, nós vamos orar agora. E em seguida eu peço aos irmãos que também vocês têm algum pedido de oração, algum pedido especial, algo que tenha incomodado o coração de vocês, alguém que vocês estejam preocupados, que vocês queiram colocar nesse momento de oração, irmãos? Alguém especial, alguém que da igreja que esteja doente e eu agora, por alguma razão, não esteja me recordando. Alguém que vocês entendam que precisa de oração, algum irmão nosso que esteja adoentado, internado, que precise de oração específica nesse momento. Tá bom, eu vou estar nesse momento orando pela igreja, orando por esse momento de estudo. E eu peço aos irmãos que a gente, nesse momento, possa. Tá, ok, meu irmão. Ok. Ah, sim. Andréia, sim, Andréia. Estaremos orando pela sua saúde. Estaremos orando pela sua saúde, pela saúde de todos os irmãos que, por alguma razão, encontram-se enfermos, doentes, encontram-se nesse momento carecendo de, de providência, né? De um milagre, de um toque especial de Deus. Então é isso. Então, avisem aos irmãos lá do grupo que a aula começou. Estou dando aqui uma segurada para gente, para chegar a mais pessoas, para que a gente possa estar dando início ao nosso estudo essa noite. Então vamos lá. Eu vou orar agora. Pai de amor, Deus eterno, nós bendizemos o teu nome, ó Pai, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu favor. Bendizemos o teu nome, ó Deus, porque sabemos que tu és um Deus santo, que tu és um Deus maravilhoso, que tu és um Deus formoso, que não há outro, ó Pai, semelhante a ti. Tu és o único, ó Pai. Tu és o Deus verdadeiro. Tu és, ó Pai, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu és o médico dos médicos. Tu és o mestre dos mestres. Tu és o Deus verdadeiro. Tu és o Deus que conforta, que consola. Tu és o Deus criador. Não é à toa, Pai, que o Senhor, quando se apresentou a Moisés, o Senhor se apresentou como o Deus que é. Porque não há palavras que possam traduzir o teu ser, a tua presença. A tua presença, Pai, é indecifrável. A tua presença, Senhor Deus, é indescritível. Mas nós nos colocamos aqui como criaturas e como filhos, ó Deus. Nos colocamos, ó Deus, como alguém que depende, como homens e mulheres que dependem, Senhor, do teu Espírito Santo, que dependem da tua direção, que dependem da tua orientação, que dependem do teu amor, que dependem da tua graça, que dependem da tua iluminação, que dependem, Senhor Deus, de serem renovados, ó Pai, fortalecidos manhã após manhã, dia após dia, noite após noite, Senhor, porque nós somos dependentes de Ti. Estamos aqui para declarar a nossa dependência ao Senhor. Crer, ó Deus, que Tu és um Deus que foi à cruz, morreu por nós, ressuscitou. Nós cremos, Senhor, nessa obra maravilhosa, milagrosa. Essa obra, Senhor Deus, Tua, que para muitos homens é incompreensível, Pai. Os homens não compreendem um Deus que quebra, Pai, as limitações do espaço e do tempo, que rasga, Pai, essa existência, que entra nesse planeta de uma forma miraculosa, extraordinária, que como uma semente é gerada ao ventre de uma mulher, que nasce, que cresce em meio aos homens, sendo Deus, sendo o Senhor.
Que milagre maravilhoso, que vive entre nós, que é a imagem e semelhança do Deus invisível, que é a nossa referência do Pai. A Ti, Jesus, nós nos colocamos nesta noite e pedimos que o Senhor nos ilumine, que o Senhor, meu Pai, cure os que precisam ser curados, que o Senhor sare os que precisam ser sarados, que o Senhor resgate, ó Pai, que o Senhor perdoa os pecados, ó Pai, que o Senhor renove as vidas, que o Senhor renove a fé, a esperança, que o Senhor renove o amor, que o Senhor, meu Pai, venha levantar aquele que está caído, que o Senhor venha, meu Pai, trazer de volta aquele que se encontra perdido, e que o Senhor venha, meu Deus, fortalecer aqueles que se encontram fracos, porque o Senhor é aquele que, na nossa fraqueza, Pai, nos faz fortes, porque é na nossa fraqueza que nós reconhecemos a Tua bondade e o Teu poder nas nossas vidas. É justamente nas nossas fraquezas que reconhecemos, ó Deus, que só em Ti a salvação, que só nas Tuas mãos nós podemos ser resgatados e fortalecidos. Por isso nós bendizemos o Teu nome, adoramos a Tua majestade e nos colocamos nesta noite, ó Pai, para aprender mais de Ti. Essa é a nossa oração, essa é a oração que fazemos ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Mais uma vez, boa noite aos irmãos, né? Vamos iniciar aqui o estudo dessa noite. Esse é um estudo que é uma palavra que os irmãos com certeza já conhecem. É um texto conhecido, mas eu espero trazer algo novo para os irmãos, embora a ideia aqui seja de encorajamento, de fortalecimento, de renovação espiritual. O texto que nós vamos tratar nesta noite está lá em Mateus, no capítulo 6, no versos 25 ao 34, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Essa devocional que eu quero trazer para os irmãos, esse texto, é importante a gente entender o seguinte, que a organização do texto de Mateus, ela não tem uma preocupação estritamente cronológica. O texto, quando foi organizado pelo autor, ele foi organizado com a ideia de apontar, de frisar fatos importantes que visem principalmente a questão do reino de Deus
é um tema crucial em Mateus, o reino de Deus, e o reconhecimento de Jesus como o Messias, Jesus como o Filho de Deus. Se nós observarmos os textos anteriores, a Mateus capítulo 6, verso 25, os irmãos vão reparar que Mateus no capítulo 6, logo no início, Jesus fala um pouco da questão das esmolas, no verso 2 ao verso 4. Quando a gente vai evoluindo mais no texto, o Mateus, ele trata no verso 19 do acúmulo de tesouros, ou seja, como nós devemos acumular tesouros. Os tesouros devem ser acumulados no céu. E aí no céu tem o entendimento bíblico dos esforços que nós empreendemos, aonde nós devemos empreender nossos esforços. É isso que o texto está dizendo necessariamente. Cabe aqui muita coisa, muita observação, cabe muito tratamento textual, muito tratamento literário, mas não é essa a ideia. Eu quero apenas passar para os irmãos compreenderem que o assunto que é abordado no verso 25, ele não é feito assim de uma maneira abrupta. Não. O assunto tratado dos versos 25 ao verso 34, ele é um assunto que de alguma forma vem sendo abordado, e aí quando chega no 25, fala necessariamente da questão da ansiedade e da confiança em Deus. Quando o texto aborda o verso 24, que diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um ou amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro, e termina, não pode servir a Deus e às riquezas, e em outras traduções diz, não pode servir a Deus e a Mamon, Mamon como um ídolo que representa justamente o apego às coisas materiais. Esse texto já está preparando para dizer o seguinte, para dizer exatamente o que está escrito lá no verso 25, que a ansiedade pela vida, com relação às coisas básicas, tá? Ela está relacionada diretamente com os ídolos que nós construímos no coração. Então, essa é a primeira abordagem que a gente tem que ter no texto. O verso 25, ele está amarrado ao verso 24, porque a ansiedade ela está vinculada aos ídolos que nós construímos nos nossos corações. Nós, como seres humanos, nós temos a tendência de construir ídolos o tempo todo. Ídolos. E o que são esses ídolos? A gente normalmente tem uma ideia de ídolos com relação a estátuas. Nós falamos de idolatria, normalmente uma idolatria mais primitiva, uma idolatria mais, como posso usar a palavra, mais rústica, né? Uma idolatria mais básica, que é aquele tipo de idolatria onde a gente costuma adorar a um instrumento de madeira, ou de ouro, ou de prata, uma imagem esculpida. Mas existem ídolos que o homem, todos nós somos tendenciosos a construir, que não necessariamente eles são formados através de coisas materiais, mas são os ídolos que nós construímos nos nossos corações. São ídolos. E o que é um ídolo? Mário, o que é um ídolo? Pastor, o que é um ídolo? Um ídolo não necessariamente é uma imagem. Uma imagem é um ídolo? Sim. Mas um ídolo também é tudo aquilo qual você coloca a sua confiança e você deposita as suas totais expectativas e não em Deus. E você devota aquilo e você espera daquele ente, você espera daquele ser que pode ser inanimado, você espera algo que só em Deus você necessariamente deveria esperar. Isso é que é um ídolo. Um ídolo é isso. Um ídolo quando a gente transfere para coisas
ou para pessoas, ou até para nós mesmos, uma confiança que extrapola a confiança em Deus. Quando nós colocamos o ídolo dessa forma, a gente se vê cometendo esse pecado o tempo inteiro. Todos nós, de alguma forma, nós em momentos cruciais das nossas vidas, a gente acaba que se agarrando a pessoas, se agarrando a coisas e a gente acaba fraquejando muitas vezes nisso. Então, por isso que o Senhor, quando ele, antes de falar no verso 25, o texto ele fala: ninguém pode servir a dois senhores. E esse é um chamado radical. Por que é um chamado radical? Porque aqui há incompatibilidade entre você crer em duas coisas. A confiança, ela só pode ser em Deus. Não há possibilidade de dividir a confiança entre você mesma ou em alguma coisa e em Deus. Não tem como você colocar a confiança, dividir a confiança de forma igual entre Deus e outro alguém. Não tem como. A chamada aqui é de uma confiança integral, é de uma fé integral, de uma entrega total. E essa entrega, ela tem que ser acompanhada de seguir, de caminhar, de dar os passos. Não se entrega, não se serve sem caminhar, sem seguir, sem andar. Os estudiosos do texto afirmam que essa passagem ela está no primeiro grande discurso de Jesus. Sem querer entrar no detalhe, né, de em que momento esse discurso ele foi, digamos assim, ele foi anunciado, é importante a gente salientar que esse discurso ele é central. Ele é central, porque ele está marcando, é um discurso que trata do início do convite de Jesus para os seus discípulos. Então vamos lá, no verso 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto aos que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Eu queria trazer aqui não só o tratamento do texto, mas a abordagem de Jesus. Reparem, irmãos, que Jesus, ele quando quer ensinar alguém, quando ele quer trazer alguém, uma pessoa para reflexão, para compreensão de um fato, para entender uma questão, ou para pensar sobre algumas coisas que ela tem em si como certeza no coração, ele faz uma pergunta. Jesus aqui ele não chegou batendo, dizendo: olha, vocês não têm fé, não é assim, não é assado, não. Ele faz uma pergunta. Ele pergunta: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A abordagem de Jesus é uma abordagem da pergunta. Ele quer fazer a pessoa pensar. É como se Jesus estivesse dizendo assim: pense nisso. Pense se de fato você está valorizando aquilo que você não deveria valorizar. Pense se de fato você não está invertendo os valores. Pense nisso com calma. Avalie essa questão. Por isso que Jesus fala: não andeis ansiosos pela vossa vida, e não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? É uma pergunta. Quando fala aqui de ansioso, de andar ansioso, a ideia aqui da palavra ansioso tem a ver com a distração. Não andeis distraídos. Distraídos quanto ao quê? Quanto ao presente.
Estar ansioso é estar distraído quanto ao presente. É isso que é estar ansioso. O texto, no grego, ele fala da mente, quando a mente está dividida. A mente fica dividida. Dividida entre o quê? Entre o presente e o futuro. A ansiedade, ela tem a ver com uma antecipação de algo que ainda não aconteceu. A ansiedade, ela tem a ver com a preocupação com algo que ainda não se tornou real. E às vezes a gente jura que aquilo vai se tornar real, mas a gente descobre ao final da história que muitas vezes nós nos preocupamos com muitas coisas sem nenhuma razão de ser. Noites foram perdidas de sono, você deixou de comer, preocupado com algo que você jurava que iria acontecer e não aconteceu, porque você estava dividido entre o presente e o futuro. É isso que está aqui falando esse texto. No versos 25, Jesus fala assim: observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Interessante, a abordagem de Jesus é uma abordagem bucólica, né? Nós estamos aqui falando de um ambiente onde a sociedade era rural. Não vivíamos numa sociedade urbana. A sociedade desse tempo era uma sociedade agrícola, era uma sociedade rural. Então Jesus, como um mestre sagaz, um mestre experiente, um rabino experiente, ele utiliza dos veículos que ele tem disponível. E quais veículos são esses, né? Todo o ambiente à sua volta. Todo o ambiente à sua volta. E o ambiente que Jesus está mostrando aqui são as aves do céu. Jesus mostra as aves voando. As aves, um animal que não tem nenhuma preocupação. A única preocupação que a ave tem é voar. Ela só tem uma única preocupação: voar. Parece algo simples, mas a vocação da ave é voar. E qual é a sua vocação? O que Deus colocou para você? Aqui o texto está falando que a gente, nós como aves, se nós formos pensar assim, nós podemos fazer essa abordagem. A gente tem que cumprir o nosso propósito de vida. O propósito de vida da ave é voar. Foi para isso que Deus lhe deu asas. E Deus também lhe deu instrumentos para que você cumprisse seu propósito de vida. E às vezes o nosso propósito de vida, ele acaba sendo comprometido com as preocupações concernentes à sobrevivência, ao dia a dia, à manutenção, à subsistência. E aqui Jesus fala: elas não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiros. Interessante. Nós poderíamos associar esse colher, esse semear, colher e ajuntar com processos de economia. A economia, ela tem esses três processos. Toda a economia, ela tem um processo da produção, e na produção, ela para um empresário, para alguém produzir alguma coisa, precisa dos insumos. Precisa dos insumos. Numa fábrica de roupas, ela precisa dos tecidos. E aí, após passar pelo processo de fabril, o tecido se transforma em roupas. As roupas são vendidas, pessoas compram essas roupas,
O empresário, ele recebe esses recursos, ele consome e do que sobra, ele guarda. Assim como qualquer trabalhador que estuda, aprende uma profissão, trabalha, ganha o seu salário, recebe o seu dinheiro, paga as contas e o que sobra, se sobrar, ele guarda. E Jesus está falando aqui, o texto está dizendo que as aves, elas não têm essa preocupação. Elas não têm a preocupação em semear, colher, ajuntar. Elas não colocam a dependência da sobrevivência delas nisso. E é exatamente isso que Jesus está falando para nós. Para nós não colocarmos a dependência da nossa vida nesse processo produtivo, nessa máquina produtiva. A gente não deve colocar a nossa esperança, a nossa dependência de sobrevivência em ajuntar, em guardar. Apenas em cumprir o propósito das nossas vidas, assim como as aves, que é voar. E ele diz, porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Dizendo assim para a gente, queridos, olhem os seres, olha como Deus ele provê a natureza, olha como Deus ele sustenta a criação. Se ele sustenta a criação, ele não irá sustentar a obra-prima da sua criação, que é o homem, e muito mais você, meu filho. É isso que o Senhor está falando. No verso 27 diz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? No verso 27, o côvado é interessante, né? Essa medida é uma medida do Antigo Testamento que tem a ver como eu posso chamar, né? Como eu posso dizer? O côvado é aproximadamente quase 50 centímetros. É o côvado. Mas não há a certeza de que a aplicação da medida esteja sendo colocada aqui na sua literalidade. Por quê, Mário? Por quê, pastor? Porque essa medida ela pode também ser atrelada à relação com o tempo. Eu vou ser mais claro. O texto diz assim, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar mais tempo à sua vida? Ou melhor, qual de vós, por ansioso que esteja, pode abreviar a situação por algum tempo? A gente pode aplicar ao seguinte fato. Vamos supor que você esteja noivo ou noiva e queira casar. E o seu casamento está marcado, nós estamos em julho, o seu casamento está marcado para setembro. Curiosamente, a data do meu casamento. O mês que nós casamos, eu e a Cíntia. E o que o texto está dizendo é o seguinte, a tua ansiedade não vai fazer com que setembro chegue mais rápido. A tua ansiedade, ela não vai fazer com que o tempo passe mais rápido. É isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo com relação à mudança do ritmo do tempo. Não tem como fazer o tempo, setembro, chegar mais rápido. A nossa preocupação não vai fazer com que o relógio ele corra mais rapidamente. Não vai fazer com que um minuto que tem 60 segundos se transforme em 30 segundos. Não vai fazer com que uma hora que tem 60 minutos se transforme em 15 minutos. Uma hora tem 60 minutos. Um dia tem 24 horas. O dia não irá se tornar em 6. Um ano não se tornará em 6 meses. Um mês não se tornará 15 dias. Por isso, meu irmão, minha irmã, acalme o seu coração. Tenha paz na sua vida. No verso 28 diz assim,
E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. E contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Esse texto também é bem interessante, diz assim, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Se preocupem que o Senhor ele trata de questões específicas. Ele fala acima do alimento, ele fala do vestuário. Ele usa aqui a figura dos lírios do campo. Em alguns textos falam da erva do campo. E necessariamente o que significa isso? A erva do campo, né, os lírios do campo, eles eram utilizados, tanto que ele diz mais à frente, adiantando a leitura para que os irmãos entendam onde eu estou querendo chegar, diz assim, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, verso 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Eu tinha que seguir até o verso 30 para vocês entenderem onde eu quero chegar. Os lírios do campo, ou ervas do campo, elas eram utilizadas como combustível. Ou seja, não existia naquela época acesso, o homem não tinha acesso naquela época a combustíveis fósseis, né? Não utilizava, né, do hidrocarboneto, não utilizava os combustíveis que nós utilizamos hoje como fonte de energia. Então, as ervas do campo elas eram utilizadas no fogo para assar pão normalmente. E aqui ele está falando o seguinte, vocês estão, olhem, observem os lírios do campo. Veem que eles também não trabalham e nem fiam. Ou seja, está ali, você está diante da natureza, a natureza que foi posta por Deus. Elas não fizeram nada para estar ali. Deus deu o sol e a chuva. Deus propiciou à terra os minerais necessários para que ela sobrevivesse. Toda a providência, todo o alimento veio gratuitamente para esses seres, para a erva do campo. Ela não teve que fazer nada para que o sol incidisse sobre ela. Ela não teve que fazer nada para receber a chuva caindo sobre ela e regando-a para que ela se tornasse forte. Ela não teve que fazer nada. Ela só teve que receber. Receber o cuidado de Deus sobre a sua vida, a provisão de Deus sobre a sua vida. É óbvio, irmãos, que esse texto ele não é um convite a não arregaçar as mangas e ir atrás do pão de cada dia. Não é isso que o texto está falando. O texto ele tem a preocupação aqui de colocar para cada um de nós, principalmente nesse momento onde eu estive lendo no jornal eletrônico, no Estadão, esses dias, que há cerca de aproximadamente 12 milhões de desempregados no Brasil. Né? A economia vai demorar a voltar. Muitas empresas vão demorar a se recuperar. E não tenham dúvida que, de alguma forma, isso vai, de uma maneira direta ou indireta, impactar nossas vidas. Então, é uma palavra que vem no sentido de trazer para os corações descanso. Descanso compreendendo que o Senhor haverá de nos fortalecer e de cuidar de nós. Então ele está dizendo o seguinte, que se a erva que é utilizada para cuidar, se a erva que é utilizada para assar pães, que é lançada no fogo, ela é cuidada, e Jesus usa uma expressão poética muito interessante, ele fala que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como uma delas.
E ele usa a imagem, a figura de Salomão, como a expressão da prosperidade de Israel, porque foi o reino mais próspero de Israel, foi o reino de Salomão, e ele fala que os lírios, né, a erva do campo, ela pode sim entender que Deus cuida dela, que Deus provê todas as coisas. E o autor ele faz essa correlação entre as vestes de Salomão e a erva do campo, mostrando a importância que Deus dá para nós, no sentido de nós olharmos para ela, que logo em seguida vai servir como combustível para assar pães, e Ele, que é o Deus Todo-Poderoso, irá nos fornecer o pão. E a própria erva do campo será queimada e será utilizada como combustível para fornecer a eles o pão. Ele diz no verso 30, quanto mais vós, homens de pequena fé. Jesus não está dizendo que esses discípulos eram homens que não tinham fé. O que Jesus está falando aqui é que naquele momento a fé deles precisava ser desenvolvida. Naquele momento a fé deles precisava precisava crescer. E o crescimento em fé tem a ver com essa capacidade que a gente tem de entregar as nossas demandas, as nossas necessidades nas mãos do Senhor. E isso que é desenvolver a fé. Desenvolver a fé é aprender a colocar cada detalhe diante de Deus, dos pequenos aos grandes. Isso faz a gente desenvolver a nossa fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, do que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O vosso Pai Celeste, ele sabe que nós necessitamos de todas estas coisas. O nosso Pai Celeste, ele sabe do que a gente precisa. Às vezes a gente tem a ideia e a gente pensa que Deus não sabe do que a gente precisa. A gente às vezes se comporta sem perceber, no desespero, a gente fica assim, a gente fala com Deus e se coloca como se Deus não soubesse das nossas necessidades. Mas Ele conhece nossas necessidades. Ele sabe do que você precisa, minha irmã. Ele sabe do que você precisa, meu irmão. Ele sabe do que nós precisamos. Ele conhece todas as suas necessidades. Mas isso não impede você de orar, de falar com Deus. Isso não impede você de dizer para Ele o que você precisa. Aí você pode perguntar, pastor, mas se Deus sabe do que eu preciso, por que eu devo falar com Deus? Porque o nosso Deus é um Deus relacional. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Deus é um Deus pessoal. O nosso Deus é um Deus que faz questão de interagir, de trazer para perto, de conversar, de ouvir. O nosso Deus, ele faz questão de mostrar que ele te entende. Por isso que ele fala nesses termos. No 32, diz assim, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. A associação aqui com gentios não necessariamente com aqueles... A ideia aqui não é por ser ou não ser judeu, mas está relacionada à fé. Ou seja, às vezes a nossa confiança em Deus ela é parecida com a de pessoas que não receberam nenhum recurso espiritual. Às vezes a gente se depara se comportando com relação aos nossos medos e incertezas como pessoas que não
tiveram um encontro com o Senhor, que não tem o Espírito Santo sobre si, que não tem a Bíblia como regra de fé e prática. Às vezes dá o apagão, bate o apagão. E Jesus está falando para a gente que, como servos de Deus, como aqueles que foram chamados por Ele, que a gente precisa confiar nele, confiar na sua provisão, confiar no seu cuidado e atentar para que a gente não tenha uma espécie de, digamos assim, de colapso espiritual. Que a gente não tenha uma espécie de um apagão espiritual. E é isso que o Senhor está aqui nos mostrando. E ele conclui, verso 33, 34, dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse verso 33, eu li um comentário, né, de um teólogo muito antigo sobre esse texto, chamado Orígenes. Orígenes dizia o seguinte com relação a essa passagem. Ele dizia assim: buscar em primeiro lugar as coisas grandes e as pequenas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar as coisas importantes e as coisas menos importantes vos serão acrescentadas. É interessante essa abordagem de Orígenes, porque a gente, às vezes, acaba se perdendo na nossa direção, a gente acaba se perdendo nas nossas prioridades. E aqui a gente aprende a ter prioridades. A ter prioridade. E o que é ter o reino de Deus como prioridade? No mundo que vivemos, nesse mundo dinâmico, nesse mundo onde a economia, a tecnologia, a política, nesse mundo complexo que vivemos, ter o reino de Deus como prioridade é colocar o reino de Deus no seu dia a dia. É pensar nas decisões que nós tomamos no dia a dia e no impacto que tem no reino de Deus. Cada uma delas. Isso é ter o reino de Deus como prioridade. Ter o reino de Deus como primeiro lugar é você ir para o seu trabalho, chegar no seu trabalho e no meio de uma decisão importante você pensar não apenas no lucro, no resultado, se você vai ser promovido ou não, mas é você pensar, poxa, isso glorifica a Deus? Essa decisão que eu vou tomar, ela engrandece o reino de Deus? Ela glorifica o Senhor? E a mesma coisa na sua casa, na família, com amigos ou com a vizinhança. Então, é isso que o texto está dizendo aqui. E eu termino no verso 34, dizendo: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. 24 horas é tudo que nós suportamos. É isso que o texto está dizendo. Você só suporta 24 horas. Eu não suporto mais do que 24 horas. Você só precisa de 24 horas. E quanto ao amanhã, meu irmão? E quanto ao amanhã? O amanhã deve ser pensado, deve ser planejado, mas ele não deve substituir o hoje. O amanhã não deve substituir o hoje. Você planejou? Você se organizou adequadamente? Fez o que deveria ter sido feito? Então, meu querido, pense no hoje. Nós só suportamos o hoje. Nós não conseguimos viver em dois tempos. Não nos foi dada essa capacidade.
Nós somos seres que foram criados para viver na linha do tempo. Nós somos seres lineares. A gente só vive um tempo de cada vez. A gente não consegue ultrapassar mais de um minuto. Nós somos seres temporais. A nossa capacidade de compreensão e entendimento, ela se dá muito mal no presente, quiçá no futuro. Lembre-se da onde eu comecei minha fala, falando sobre a ansiedade na perspectiva da divisão. A ansiedade que nos divide entre o passado, entre o presente e o futuro. Se for impossível você não se distrair com o futuro, se for difícil não se distrair com o futuro, então tente pensar de forma mais nítida possível no hoje, nas questões que te afetam hoje, no cuidado que você deve ter com a tua vida hoje. Porque é tudo o que você precisa. É tudo o que eu preciso. É tudo o que nós precisamos. Uma vez, lá em Mateus 24, Jesus faz um discurso, né? Um discurso importante. A base escatológica do discurso de Jesus está ali no Mateus 24, e eu lembro que no final, os judeus, os discípulos perguntam para Jesus assim: Senhor, quando se dará essas coisas? E Jesus meio que desconversa da questão, dizendo para eles assim: olha, gente, vamos olhar para o agora. Se o agora não é fácil, imagine se preocupar com o depois. Então é isso que eu quero dizer para os irmãos. Eu creio que nós estamos enfrentando dias difíceis. Eu creio que nós estamos vivendo assim momentos que eu não imaginava que nós fôssemos viver. Mas eu creio num Deus que é bom. Eu creio num Deus que cuida. Eu creio num Deus que é pastor. Sabe? E eu me coloco como ovelha desse sumo pastor, do supremo pastor, o pastor dos pastores, Jesus Cristo. Todos nós, como suas ovelhas, nós devemos apenas segui-lo. Viva um dia de cada vez. Viva o hoje. E não ocupe o seu coração além daquilo que você precisa. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, minha irmã. Isso tira, isso drena a sua saúde. Isso drena seu bem-estar. Não faça isso. Vamos seguir assim. Vamos ouvir o conselho do Mestre. É essa palavra que eu quero deixar para você. É o devocional que eu queria dividir essa noite com os irmãos. Tá bom? Que assim seja. Eu quero agradecer aos irmãos o momento que nós estivemos juntos. Eu quero agradecer a atenção de todos e desejo sinceramente, que o Senhor guarde o nosso coração da ansiedade, seja ela qual for, e que a gente aprenda a viver um dia de cada vez. Palavra do Senhor. Beijo no coração de todos e a paz de Cristo. Fiquem com Deus.